Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o controle dos sentidos como uma forma de controlar a nossa mente. Então, o controle dos sentidos é uma proposta, né, da prática de yoga e também é citado no estudo de Vedanta como uma das formas de controlar a nossa mente. Então, a gente tem os nossos 5 sentidos como a nossa ferramenta de interação, né, nesse mundo material. Então, a gente tem tato, olfato, paladar, audição, visão como nosso meio de interagir com o mundo e de viver as experiências, né? Então, todas as experiências que a gente pode vivenciar, a gente utiliza desses 5 sentidos para poder criar, de alguma forma, a relação com aquilo que está acontecendo. Essa relação muitas vezes é o que nos leva ao desejo e à aversão, né? Tudo que vai acontecendo, ou seja, tudo que a gente olha, né, que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente experimenta através do sabor, né, ou mesmo do tato, tudo isso vai ficando registrado na nossa mente em forma de prazer ou em forma de desgosto, né? E é esse prazer e esse desgosto que vai gerando internamente os nossos desejos e as nossas aversões. Na prática de yoga, a proposta é o pratyahara, que seria o recolhimento desses sentidos. Na prática de Ashtanga, a gente faz esse recolhimento principalmente através do nosso olhar, né? Então, o nosso olhar, ele é um dos sentidos mais difícil de ser controlado, né? A gente está a todo momento olhando para alguma coisa e a partir do momento que a gente olha, a gente já começa a assimilar tudo aquilo que está à nossa volta. Então, ele é um dos sentidos mais poderosos, né? No sentido de trazer informação para nossa mente, de trazer informação para dentro. E isso acaba muitas vezes fazendo com que a gente esteja mais conectado com o que acontece externamente do que com o que acontece internamente. Então, na prática de yoga, né, na prática de Ashtanga, a gente tem um foco que é o que a gente chama de drishti. Então, esse foco do olhar, que geralmente é uma parte do nosso corpo, é justamente uma tentativa de trazer, né, os nossos sentidos para dentro, de trazer os nossos sentidos para nós e não para o ambiente externo, né? Então a gente tem uma sala cheia de gente praticando, cada um fazendo uma postura diferente. E se a gente ficar olhando, né, para as outras pessoas dentro da sala, a gente está alimentando muitas vezes vritis, né? A partir do momento que a gente olha para uma pessoa, a gente pensa sobre aquilo. Então, a gente acaba gerando um vritti, que seria uma ideia ou um pensamento, num momento onde a gente está tentando recolher para olhar para dentro. Então, pratyahara, que é esse recolhimento dos sentidos, na prática do Ashtanga a gente faz através da visão. Então, foco do olhar, geralmente palma da mão, ponta do nariz, entre as sobrancelhas, nos pés, nos dedos, mas sempre uma parte do nosso corpo. Tem alguns drishtis que são drishtis abertos, que a gente fala, que é quando a gente direciona o olhar para o lado, mas é para o nada. Alguns na terceira série a gente direciona o olhar para o teto, mas a ideia também é que o olhar seja para o nada, sem estar ali alimentando, né, essa nossa mente com alguma informação. E à medida que a gente consegue fazer esse recolhimento, né, desses sentidos, de parar um pouco, de mandar informação para dentro, a gente começa a enxergar o que tem dentro de nós, né? Então, essa é a ideia da prática de recolhimento dos sentidos. A gente poder enxergar o que tem dentro para que a gente possa tomar consciência, né? Tomar consciência das nossas ações, tomar consciência daquilo que é importante para nós e daquilo que não é, porque muitas vezes a nossa mente, ela nos faz agir de forma muito automática, né? Então, os nossos sentidos, eles têm esse poder, né? Ele vai nos alimentando de coisas que a gente rotula como bom e como ruim. A partir desse rótulo, a gente começa a moldar as nossas ações, né? Então, a gente quer repetir aquilo que é bom, a gente quer evitar aquela experiência ruim. Então, isso vai moldando as nossas ações e a gente acaba
não estando entregue, né, de peito aberto, entrando de peito aberto nas situações para que elas possam simplesmente acontecer e a gente agir de acordo com aquilo que aconteceu. Então, muitas vezes a gente vem reagindo às situações sem mesmo elas terem acontecido, né? Então, isso acontece devido a essa alimentação que os nossos sentidos nos traz, né? Traz para nossa mente. Então, a ideia desse controle, né? Dessa retenção dos sentidos é a gente conseguir tomar um pouco de consciência para que as nossas ações possam ser feitas de formas conscientes e não automáticas. Então, por exemplo, a alimentação, né, que é uma questão bem comum. Vou tomar uma Coca-Cola. Você vai tomar essa Coca-Cola de forma consciente, né? Eu sei que não é bom, não é saudável, não tá fazendo bem pro meu corpo, mas eu escolhi tomar essa Coca-Cola, né? Não é algo, todo mundo toma Coca-Cola a essa hora, então eu vou tomar uma Coca-Cola. Isso é só um exemplo, tá, gente? Que isso acontece de forma muito sutil nas nossas tarefas e rotinas do dia a dia, né? Então, a ideia dessa prática de retenção dos sentidos é nos trazer cada vez mais consciência, né? Para que a gente possa tomar as nossas decisões e fazer as nossas ações de forma consciente e não de forma automática. E a consciência, ela traz junto com ela a autorresponsabilidade. E isso é uma coisa que muitas vezes para nós é difícil, né? A gente quer tomar uma decisão, fazer uma ação, mas muitas vezes a gente não quer pagar o preço, né, daquela decisão ou assumir a responsabilidade daquela escolha que nós mesmos fizemos, né? Então, isso é um dos pontos, né, que a consciência nos traz e que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com isso, né, de tomar ações ou atitudes de forma mais consciente, justamente porque a consciência nos convida, né, para essa autorresponsabilidade. Mas se a gente pensa que se a responsabilidade é nossa, né, o poder de mudar aquilo também é nosso, né? Então, é melhor a gente assumir o controle, né, ou o poder de fazer aquela mudança do que simplesmente viver no protagonismo, deixando, né, as coisas acontecerem no automático como se a gente não tivesse o poder sobre aquilo, né? Então a responsabilidade, a autorresponsabilidade, ela também nos dá poder, né? Então isso é algo que é bem positivo para que a gente possa transmutar, né, padrões de comportamento que são nocivos, né? Não só de comportamento, como também de pensamento, que são nocivos, né, para as nossas relações, para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, né? Então, acho que é isso, né? Essa é uma das propostas da prática do yoga, né, de utilizar o controle dos sentidos, né, de exercitar o controle desses sentidos durante a aula, durante a prática física, para que a gente possa cada vez mais trazer isso para fora do nosso tapete, né? Esse controle desses sentidos e através desse controle desses sentidos ir desenvolvendo, né, essa consciência através do olhar interno, do entendimento do que acontece interno, do entendimento do que é seu, né, do que é sua responsabilidade, do que é o seu desejo, dessa individualidade, né? A gente vive no coletivo, a gente precisa um dos outros, mas ao mesmo tempo somos seres totalmente individuais, né? Então entender essa nossa individualidade e acolher essa nossa individualidade, né? Então, espero ter acrescentado um pouquinho, trazido alguma reflexão. Durante a prática, se tem dúvida com relação ao Drishti, pergunte, mas geralmente palma da mão, ponta do nariz, pés, dedos, centro da testa. Então, vamos praticar o Drishti, que ele traz vários benefícios, né? É uma ferramenta que é importante para nossa, não só para a nossa prática, mas para o desenvolvimento da nossa consciência.